Boa tarde, meu nome é Cibele Perker e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as peneiras moleculares e como a gente pode desenhar, ajustar essa porosidade desses materiais para desenhar eles para processos catalíticos e adsortivos, tá? Então a ideia é essa, é ver como eles podem, como são esses materiais versáteis, né, para aplicação na dissolução e na catálise. E nós vamos então começar dando uma introdução no que são materiais porosos, alguns exemplos como zeólitas, materiais mesoporosos, materiais à base de carbono, né, espumas de carbono, materiais lamelares. E depois eu vou dar dois exemplos, um aplicado à dissorção e outro à catálise, um mostrando como na dissorção como a porosidade e a composição podem ser ajustadas e é importante para o processo de separação ou adsorção, e uma aplicação em catálise em que o jogo também da composição, né, da acidez e da acessibilidade são importantes. E aí então algumas conclusões. Então, começando um pouco, introduzindo os materiais porosos, né? Por que um material poroso, né? Então, quando a gente tem um material poroso, a nossa área superficial aumenta, tá? E com isso a gente acaba tendo mais área superficial, então o material fica, a superfície fica mais acessível para propriedades de adsorção como propriedades para catálise. Então, por isso a importância, né, de materiais porosos, porque eles vão ter uma maior área superficial. O tamanho do poro e a geometria do poro vão ser propriedades muito importantes, tá? Porque o tamanho do poro e a geometria, eles vão dar para nós uma propriedade que se chama alpeneiramento, que é fazer com que as moléculas que são menor do que os poros passem através desse material e as maiores não consigam passar. Então a gente consegue separar moléculas pelo seu tamanho, então fazer uma separação a nível molecular. Por isso que nós chamamos de molecular sieves, peneiras moleculares. Nós podemos fazer uma separação molecular seletiva, tá? Então aqui a gente tem um exemplo em que os parachilenos conseguem passar através dos poros, enquanto que já os ortochilenos e os metachilenos não. Então a separação acaba sendo bem seletiva, bem específica. E isso é importante para a catálise seletiva e para a adsorção também seletiva, tá? Outra propriedade, ou que digamos que a gente classifica os materiais porosos, são nos diferentes tamanhos de poros que a gente tem. Então a gente vai ter uma classe de materiais que a gente vai chamar de materiais microporosos, tá? Aqui eu tenho um exemplo de uma zeólita, a zeólita A, que aí os diâmetros dos poros vão até 2 nanômetros. Mesoporosos são os materiais que vão de 2 nanômetros a 50 nanômetros e macroporosos são acima de 50 nanômetros. Então, os macroporosos a gente já consegue ver a olho nu, né, esses poros, tá? Então, os materiais porosos são classificados nesses três tamanhos de poros: micro, mesoporosos e macroporosos. E outra propriedade, então, interessante é a composição química desses materiais. Por quê? Porque através da composição química eu vou poder ter diferentes propriedades, como variar a estabilidade térmica dos meus materiais, a estabilidade química deles, propriedades de troca iônica, propriedades catalíticas. Então, tanto a porosidade como a composição química, a composição dos meus materiais, vão ser propriedades muito importantes para as aplicações que eu vou querer, né, dar para eles. Então, falando um pouquinho dos materiais, entre os materiais microporosos, né, nós temos as zeólitas. São materiais bastante conhecidos, eles são
digamos, construído, né, são materiais porosos tridimensionais e são construídos pela união de tetraedros de silício, né, o alumínio, normalmente, geralmente, com oxigênios comuns, tá? Então, os tetraedros vão se unindo e formando todo uma rede que é cristalina de materiais com uma porosidade bem definida. Então, para se enxergar melhor essas estruturas, na hora de desenhar elas, se eu pegar 6 tetraedros e unir eles e fazer um desenho unindo esse centro dos tetraedros, eu tenho um desenho de um hexágono. Em química orgânica, quando a gente enxerga esse desenho, a gente sabe que é um ciclo hexano. Aqui se subentende que em cada ponta eu tenho um átomo de silício ou alumínio e entre eles um átomo de oxigênio. Então aqui eu tenho 4 estruturas eulíticas, tá? Para vocês verem os exemplos que a gente pode ter quando vai unindo esses tetraedros, isso se constrói numa rede cristalina. Então aqui eu tenho a zeólita A, que tem esses poros, aqui então são outras estruturas eulíticas que vocês veem que a forma dos poros, o número de tetraedros, né, que se unem formando os poros são diferentes. E eu posso ter os poros nas 3 direções, posso ter cavidades. Então é uma diversidade de materiais que se podem ser sintetizados, tá? Existem mais ou menos umas 250 estruturas zeolíticas diferentes, umas 40 são zeólitas naturais, as outras são sintéticas. Então se estuda a síntese desses materiais com diferentes porosidades e diferentes composições para diversas aplicações. Então são materiais muito interessantes para adsorção e catálise. Materiais microporosos, tá? Uma propriedade bem interessante desses materiais é a seletividade de forma. Então, ele, aplicados à catálise, ele pode ser seletivo ao reagente. O que isso significa? Que só reagentes que possam ingressar nos poros, né, que vão reagir e craquear. Aqui eu vejo um hidrocarboneto linear que consegue entrar e craqueia e um ramificado já não entra. Então a reação acaba sendo seletiva, né, a um determinado reagente. Ela pode ser seletiva a um determinado produto. Então, por exemplo, aqui eu tenho a alquilação do tolueno formando os diferentes chilenos. Essa reação feita no meio homogêneo me daria os 3 produtos, né? Aqui no caso, somente esse consegue sair da estrutura zeolítica. Então, o equilíbrio se desloca, né, princípio de Chatelier, para formar mais desse produto e somente um produto sai. Então, é seletivo a produto. E outra seletividade que tem de forma nos materiais zeolíticos é a seletividade ao estado de transição. Então, se vocês verem aqui, essa reação, quando ela ocorre, ela pode ocorrer por 2 caminhos diferentes, tá? Sendo que o intermediário desse caminho ele é muito volumoso e aí essa reação, ele não cabe dentro da cavidade zeolítica, então essa reação não ocorre, esse caminho não ocorre, só ocorre o outro caminho. Então, eu consigo que só uma reação ocorra, né, em vez das 2 que ocorreria em meio homogêneo. Então isso faz com que as zeólitas sejam catalisadores bastante importantes por essa seletividade de forma. Outros materiais que a gente tem são os materiais mesoporosos, tá? Então aqui eu tenho alguns exemplos que é da família da M41S, que ela se utiliza um surfactante como direcionador de estrutura. Então, aumentando a quantidade de surfactante, né, e dependendo da temperatura, ele passa pela primeira concentração micelar crítica, com a segunda, então ele forma esferas, depois tubos micelares, aqui um arranjo hexagonal, e aí então se eu coloco, por exemplo, uma fonte de sílica, ela envolve, né, esses surfactantes, e aí eu consigo, depois ao calcinar, obter um material mesoporoso com poros, né, tamanho de meso, formado então, material formado de sílica com esse arranjo ordenado. Se eu vou para essa quantidade surfactante em temperatura, eu vou ter a MCM48, né, que tem essa configuração, né, a gente diz que é cúbica, e a lamelar, né, se eu coloco mais surfactante.
Então, dependendo da quantidade que eu coloco e temperatura, eu posso originar a diferentes materiais mesoporosos. Ainda na família dos materiais mesoporosos, agora utilizando um copolímero P123, se obteve também um material com estrutura hexagonal, né, com coordenamento hexagonal de poros mesoporosos, mas com microporos interconectando, né, esse material. E aí esse material é SBA15, acaba tendo uma maior estabilidade, as paredes são mais grossas e acaba tendo esses poros, né, interconectados, né. Um material também bastante interessante. Com esses materiais mesoporosos de sílica, se pode usar com uma técnica que se chama hard template, construir réplicas de carbono, né? Então a gente coloca um material orgânico, faz ocorrer uma carbonização e depois a gente retira a matriz de sílica, né, com ácido fluorídrico e a gente obtém um carbono poroso, mesoporoso. Então a gente pode obter utilizando a MCM41, a MCM48 como molde e a SBA15. Aí a gente vai ter uma série de materiais. Também se pode fazer por soft template, né, que é então eu já ordenando o carbono, né, nessa forma mesoporosa, né, já diretamente, tá? Não precisando utilizar uma matriz de sílica. Então, são materiais bem interessantes, ou à base de sílica ou à base de carbono, que podem ser aplicados também para adsorção e para catálise. Depois aqui um exemplo de carbonos macroporosos, tá? Que são espumas, isso aqui é uma fotografia que a gente vê a olho nu, são espumas sólidas, em que a gente vai ter essas janelas, né, de tamanho macro, mas são materiais macroporosos, e as aplicações são para adsorção, eletroquímica, suporte de catalisadores, também para isolantes térmicos e altas temperaturas. Outros tipos de materiais que a gente tem são os materiais lamelares. Materiais lamelares é que tem, então, a sua, digamos, a dimensão, né? Ele cresce mais em duas dimensões, então ele acaba sendo como folhas que se apilham. Um exemplo são os argilominerais, por exemplo, da esmectita, né? Uma monte-morilonita, que é uma argila que ela tem, então, folhas de tetrédos de silício com alumínio, né? Octetos de alumínio no centro. Elas são lâminas que têm uma deficiência de carga catiônica, então elas têm cátion compensando carga nessa região interlamelar, que a gente pode então expandir essas lâminas e trocar por cátions maiores, né? E aí ao calcinar essas lâminas ficam separadas, agora podendo então toda essa região interlamelar ser acessível. Então a gente chama esse processo de pilarização, e aí a gente gera uma porosidade entre as lâminas desses materiais, dando uma acessibilidade para adsorção e catálise. Então é uma diversidade de materiais que a gente pode sintetizar. Então materiais microporosos, né, zeólitas, materiais mesoporosos à base de sílica e carvão, materiais lamelares, né, pilarizados, e com isso eu vou ter uma variedade de porosidade e composição. E esses materiais, de uma forma geral, então, são chamados de peneiras moleculares. Bom, eu vou dar um exemplo num processo de adsorção, separação. Esse estudo não foi eu que fiz, tá? É um trabalho do Fernando Rey, do Instituto de Tecnologia Química, que eu acho muito bonito, por isso que eu gosto de falar nele. Ele apresentou esse trabalho num ciclo de peneiras moleculares que a gente realizou em Natal em 2013, e que a problemática era, né, separar o CO2 do metano. São duas moléculas que têm tamanho bastante similar, tá? E a diferença se dá porque tem ligações, o tamanho das ligações, né, é um pouquinho maior do carbono e hidrogênio. E então, por isso, por elas terem tamanho muito próximos, é difícil a separação, tá? Não só a gente vai precisar adsorver, digamos, o CO2 no material para separar ele do metano, mas também tem que adsorver de tal forma que seja fácil eu regenerar. Quer dizer, ao aumentar a temperatura, eu adsorvo o CO2 e ao eu
diminuir a pressão, eu consigo que ele dissolva, né? Então a interação da superfície com o CO2 não pode ser forte o suficiente para manter essa molécula presa e ela não dissolver, tá? Então, o ótimo adsorvente ele tem que ter uma interação que não seja muito forte com o CO2, tem uma grande capacidade de absorção e uma boa seletividade ao CO2. A zeólita normalmente utilizada é a 13X, tá? E ela tem essa seletividade de CO2 a metano de 3,1. Então, se planteia, né, a solução do problema da seguinte forma: a molécula CO2 é uma molécula quadrupolar, tem interações quadrupolares. Então, o controle da polaridade do adsorvente vai ser importante para ele interagir com essa molécula. E outra coisa é a separação por peneiramento, tá? Então, como as duas moléculas são pequenas, a abertura do poro tem que ser pequena para poder separar eles. Então, a gente tem que selecionar uma peneira molecular com poro pequeno. Começando por aqui, qual peneira molecular a gente usaria? Olhando, então, as diferentes estruturas zeolíticas que existem, 64 tem diferentes tamanhos, tem poros pequenos, tá? E dessas, então, a gente consegue... Aí a gente vai usar uma pura sílica para não ter nenhuma interação com a molécula, para a gente só ver a propriedade de peneiramento. Então, em torno de umas 15 que a gente consegue na forma pura sílica, tá? No grupo do Fernando, que é lá do ITQ de Valência, eles sintetizaram, então, esses 4 materiais que tinham poros pequenos e eles conseguiam sintetizar na forma pura sílica e testaram, então, na absorção de CO2. Então, observa, né, que a chabazita, a zeólita A, absorvem uma grande quantidade de CO2, né? Esses materiais absorvem menos metano, então muito mais CO2, tá? E elas têm uma boa forma de isoterma, né? Que quer dizer assim, que conseguem a altas pressões absorver uma grande quantidade de CO2 e quando eu diminuo a pressão, consegue liberar o CO2, tá? Então, principalmente a zeólita A acaba tendo um bom formato, né, para regeneração. Bom, olhando para a polaridade dos materiais, então se escolheu a zeólita A e aí se variou a relação silício-alumínio. Então a infinito a gente já havia testado e se variou então a 1, que é a tradicional, relação silício-alumínio 2, 13,5, 5 e 30. E se fez as diferentes absorção de CO2 e as de metano. E aí se observa que em quantidades maiores, a relação silício-alumínio maior que 5, tá? A gente consegue umas isotermas muito boas de adsorção de CO2 com uma boa regeneração, né? Então aqui depois também foram, aqui de novo, né, a capacidade de regeneração. Então se observa que se consegue seletividades maiores do que o material normalmente empregado, né, que a gente viu que era em torno de 3, né, e boas condições, né, propriedades de regeneração. Então a gente consegue estudando o tamanho do poro e a composição da superfície, a quantidade de alumínio que ela tem, moldar, ajustar tanto a porosidade como a composição química de tal forma a poder absorver, né, e separar melhor o CO2 do metano. Eu acho esse trabalho muito bonito, né, por causa disso, de que como ele desenha, né, o material que ele quer para poder utilizar na absorção. Outro exemplo é voltado na área de catálise, foi o que eu utilizei no meu doutorado. Eu trabalhei com uma zeólita que se chama MCM22, tá? É um material microporoso, mas ele vem de um precursor lamelar. Então, na síntese, formam essas lamelas, quando se calcina as lamelas condensam e formam uma estrutura microporosa, né, tridimensional.
A gente pode pilarizar, separando essas lâminas e aumentando a acessibilidade, e eu posso também desorganizar essas lâminas, tornando um material altamente acessível, que a gente chamou de zeólita deslaminada, ITQ2, em que eu vou ter uma grande acessibilidade, e ainda vou ter, né, os microporos, né? Então é um material com alta acessibilidade e acidez zeolítica. Então vocês veem assim que o material, ao separar as lâminas, né, e ao deslaminar, a área superficial duplica, aumenta, e ao deslaminar, a porosidade, né, o volume total aumenta bastante desse material. Então, a forma que eu organizo as lâminas me aumenta, né, a acessibilidade e a área. Esse processo de deslaminação, a gente ganha em área, em volume de poro, mas perde um pouco de acidez, tá? Então, aí tem esse jogo de acessibilidade e acidez. Quando eu faço o teste do N-decano, o N-decano é uma molécula linear, ela entra nos microporos, ela não tem problema de acessibilidade. Então, realmente, os materiais mais ativos vai craquear mais. Então, a zeólita, que é tridimensional, craqueia muito mais. Depois vem a zeólita deslaminada e depois a pilarizada craqueia menos. A pilarizada craqueia menos porque os pilares que a gente colocou são de silício, então tem menos alumínio mesmo, menos acidez, tá? Aqui então a gente já vê, né, o coque formado, né, a conversão dos produtos, a formação de gases. Agora, quando eu vou para uma molécula maior, que é o gasóleo, então que eu vou ter problema de acessibilidade, a gente vê que a ITQ2, que é um material desorganizado, craqueia muito mais, seguido da pilarizada, que era mais acessível, por último a MCM22. Então quer dizer que a acessibilidade joga um papel muito importante, mais que a acidez, né, para o craqueamento de moléculas grandes. E a gente vê então muito maior produção de diesel, de gasolina e com muito menos gases e coque, né? Então que como tu organizar, desenhar um material com as diferentes formas de agregar as lamelas, como pode me levar a um material muito mais ativo, né? Mais ativo e mais acessível, né? E com isso um melhor catalisador. Tá? Então, como conclusões, o que eu quero deixar para vocês é que como é importante a gente entender, conhecer esses materiais, as peneiras moleculares, eles são materiais muito interessantes para o processo de adsorção e catálise. É possível a gente desenhar esses materiais, desenhar um melhor material para uma aplicação específica. Eu posso escolher que material quero e com que propriedades eu quero, tá? E posso ajustar a porosidade e a composição desses materiais e assim eles podem ser utilizados, né, para qualquer aplicação e com altas performances, tá? Aqui nós publicamos uma propaganda, né, de um livro esse ano que se chama Carbonos Porosos. A gente fala então dos carbonos microporosos, meso e macroporosos. Então, se alguém tiver interesse em adquirir o livro. E aqui agradecimento, né, a todos que fazem parte, né, que nos ajudam nas pesquisas do nosso laboratório, LabPemol, Laboratório de Peneiras Moleculares. Quero agradecer muito ao EBA também pela oportunidade de estar aqui apresentando um pouco dos materiais com que a gente trabalha. E um agradecimento, então, para todos vocês que me escutaram até agora.